E aí, minha gente, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Alana já, pra quem não me conhece, eu sou psicóloga e eu tô aqui sempre compartilhando com vocês, tanto aqui no YouTube, no Instagram, Spotify, conteúdos que vão te ajudar na sua vida emocional, na sua vida prática, pessoal. E hoje a gente vai falar sobre como lidar com a frustração. Fala pra mim aí, você costuma ficar muito frustrado, muito frustrada quando as coisas não saem como você imaginava, quando você lida com algum problema? Normalmente, cada pessoa vai ter uma forma de lidar com a sua própria frustração. Tem pessoas que engolem demais essa frustração, elas ficam processando aquilo internamente, mas tem outras pessoas que podem acabar externalizando mais. O fato é que aprender a lidar com a frustração é algo que a gente precisa aprender desde criança, desde pequeno, desde muito bebê, na verdade. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 3 meses e ele é a coisa mais fofa do mundo e tá aprendendo a lidar com a frustração, assim. Cada dia que passa, conforme ele cresce, eu percebo que ele se frustra mais quando as coisas não saem como ele gostaria, quando ele recebe um não, quando ele não pode fazer algo que ele queria muito. Então, são mecanismos que ele, como bebezinho, tenta ali externalizar para mostrar que ele não tá feliz, porque ele queria fazer aquela coisa, mas eu, como mãe, entendo que não é certo e não é bom que ele faça. E ele vai precisar, então, lidar com aquela frustração. E eu vou tentar ajudá-lo da melhor forma, ajudá-lo a regular essas emoções, mas isso não significa que eu vou fazer a vontade dele para que ele pare de chorar ou pare de se jogar no chão. E é muito engraçado, né? Porque quando a gente é criança, quando você observa uma criança, porque talvez você não lembre de quando você era, mas se você observar uma criança, ela normalmente, a forma como ela lida com a frustração é se jogando no chão, chorando, dependendo do temperamento de uma criança, isso vai acontecer mais ou menos, mas birras são completamente normais em crianças, porque eles ainda não têm a parte do raciocínio, a parte racional, que é o nosso córtex pré-frontal, bem desenvolvida. Então eles não conseguem, né, pensar muito bem sobre aquela situação e balançar as coisas e conseguir colocar em perspectiva, e aquela frustração ela fica tão grande que eles só sabem chorar, se jogar no chão e realmente, sim, não sabem como fazer para lidar com aquilo. Na medida que a gente cresce, o saudável é que a gente vá aprendendo a lidar com a nossa frustração de formas diferentes. Um não que uma criança de 1 ano recebe vai ser uma reação diferente do que uma criança de 5 anos que já conversa, já entende, onde o pai pode falar, olha, você não pode comer o doce agora, porque a gente vai almoçar daqui a pouco, então tem que esperar. Então a criança pode até ser que ela, dependendo ali do momento, ela chore ou ela relute, mas no geral uma criança de 5 anos já consegue entender e raciocinar melhor do que uma de 1 ano. E aí depois uma de 10, uma de 15, a gente espera que um adulto, no auge da sua maturidade cerebral, com seus 25 anos aproximadamente, são os que os estudos mostram que o nosso cérebro ele termina de amadurecer. Então você de 20 e poucos anos aí pra cima, você já deveria conseguir lidar muito melhor com a frustração. Mas a gente percebe que tem muitos adultos e adultas que ainda lidam muitas vezes até como crianças, né? Choram, fazem birra, brigam com as pessoas, não aceitam um não, não só dos outros, mas muitos nãos que a vida nos impõe. Porque você já deve ter percebido que nem tudo que você quer acontece, nem tudo que você gostaria de fazer é possível fazer, nem todas as pessoas que você gosta vão gostar de você, nem todos os relacionamentos que você queria que desse certo, a outra pessoa também vai responder. Então essas são as coisas que na vida nos frustram. Perder um trabalho, terminar um relacionamento, até coisas mais sérias, como a morte de alguém, como, enfim, a pandemia, né, quando aconteceu e impõe ali sobre a gente algo contra a nossa vontade, mas que a gente não tem escolha. E aí a gente se vê frustrado, porque obviamente a gente quer que as coisas funcionem como a gente gostaria, que tudo, né, corra como a gente planejou. Então, para que você tenha uma vida mais leve, para que você consiga ser um adulto saudável e realmente maduro, você vai precisar aprender a lidar com frustrações. E eu gosto de pensar que as nossas experiências de vida, elas podem nos ensinar muita coisa. Então, se você tem tido muitos nãos da vida, se as coisas têm, né, acontecido muitos problemas, muitas coisas saindo do que você idealizou, planejou, muitos relacionamentos, né, indo por outro caminho que você não gostaria,
muito provavelmente você está tendo aí grandes oportunidades de amadurecimento, se assim você se abrir para esse processo. Então, encare essas situações. É claro que você pode chorar, pode ficar triste e pode sentir a frustração, porque ela faz parte, né, dos sentimentos humanos. Mas você precisa passar por alguns pontos que eu vou citar aqui para que você possa lidar de forma madura. O primeiro deles é a aceitação. Quando a vida acontece e as coisas fogem do que a gente gostaria, tem muitas pessoas que não aceitam aquilo. É como uma criança que o pai diz não pode botar o dedo na tomada e ela continua indo botar e continua indo botar e ela não aceita aquilo e aí ela começa a chorar porque ela quer botar e ela não tira o foco daquilo e fica ali querendo, querendo, querendo. Às vezes meu filho dá umas dessas assim, mas a gente tem que ter muita paciência, porque não pode, não pode, né? Então, ele no caso, não tem essa habilidade de aceitar. E é claro que eu não tô falando aqui ter uma postura passiva diante da vida. Ah, não deu certo. Ah, não deu, paciência. Não é isso. É que diante de situações que estão totalmente fora do seu controle, você precisa parar de relutar, né? O que seria relutar? Por exemplo, num término de um relacionamento, você não aceita que a pessoa não quis mais estar com você e você fica indo atrás e fica insistindo e fica pedindo, implorando, mendigando amor, quando na verdade você precisa aceitar. Você já fez ali a sua parte, talvez de insistir um pouquinho, mas agora você precisa aceitar. Então a aceitação também tem casos mais, né, graves, quando uma pessoa perde um ente querido, e tem pessoas que entram no processo de rejeitar aquilo, de não aceitação. E realmente, não, isso não pode ter acontecido, eu não aceito que isso aconteceu, parece que isso é um sonho, qualquer momento não vai acontecer, e a pessoa fica naquela negação. Então você precisa aceitar que a vida ela não é uma jornada de linha reta, onde tudo acontece da forma como você gostaria, e quando acontecem situações que estão fora do seu controle, não é passivo e não é se acomodar, mas é aceitar que aquilo aconteceu daquela forma e que você precisa seguir em frente. O segundo ponto é enxergar as coisas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. Diante de frustrações, a gente costuma querer se enganar às vezes, sabe? Falar, eu fui mal naquela prova, mas é porque eu nem estudei tanto assim. Ah, o fulaninho terminou comigo, mas ele ainda deve gostar, ainda vai ter volta. Ah, porque, sei lá, você começa a tentar ver as coisas e florear as coisas ao invés de aceitar, né? Por exemplo, você tá frustrado, você tá triste, a pessoa terminou com você, aceita e admita que aquilo foi sofrido, está sendo sofrido e que a pessoa realmente não quer nada com você, deixou bem claro isso, e você não precisa ficar pintando a situação para sofrer menos. Você precisa aceitar e encarar a realidade. E aí, um próximo ponto aqui seria você aprender com essa experiência, tirar uma lição desse aprendizado, se abrir para realmente amadurecer a partir daquilo. Então, não é assim que você tem que encontrar um motivo em tudo que acontece, mas de fato eu busco fazer com as situações da minha vida difíceis, e isso me traz muita assim leveza, que é tudo bem, isso aconteceu, eu posso estar triste, eu posso estar frustrada. Eu lembro especificamente de uma situação quando o meu filho nasceu e com 20 dias de vida ele foi internado, ele estava, né, com uma infecção bem séria, ele já vinha de uma internação assim que ele nasceu, então para mim era rever tudo aquilo era muito difícil. E quando eu cheguei no primeiro dia, os médicos falaram, olha, acho que vocês vão ter que ficar aqui de 3 a 5 dias. E eu não queria aceitar, falei, não, eu vou embora para minha casa hoje, eu não vou dormir aqui. Eu não fazia ideia ainda da gravidade da situação, mas eu, no primeiro de tudo, eu não tava querendo aceitar. Depois que eu aceitei, eu queria dizer, tá bom, eu vou ficar, mas não é tão grave assim, mas ele vai ficar tudo bem, mas na verdade eu tive que ver as coisas pelo que elas eram. Ele estava mal, era algo muito grave, muito sério. E embora aquilo fosse sofrido, eu ia, claro, acreditar que o melhor iria acontecer, mas eu precisava encarar a realidade. E depois disso, aprender com o processo. Então, se eu não posso fugir disso, se eu não tenho como sair daqui, se eu vou ter que ficar nesse hospital, o que acabaram sendo 10 dias, eu posso fazer dessa experiência ser horrível, ou eu posso fazer dessa experiência ser algo que eu realmente saio daqui melhor do que eu entrei. E eu não tô querendo romantizar o sofrimento, mas eu tô dizendo que se você conseguir enxergar dessa forma, a sua vida, a sua experiência, a sua jornada pode ser tão mais rica, tão mais realmente assim cheia de significado.
E eu lembro de sair daquele hospital, claro que eu não gostaria de ter tido que passar por aquilo, principalmente por conta do meu filho, mas grata por eu ter conseguido passar por aquilo de uma forma boa. Tanto que dali saíram podcasts, dali saíram como lidar com o sofrimento. Tem um podcast lá no Spotify, se você não me acompanha lá ainda, chama Psicologia na Prática, o meu canal lá. Então, eu gosto muito de pensar que você consegue sempre aprender alguma coisa com as experiências. E isso vai te fazer estar mais forte para a próxima frustração. Então, aprender a lidar com a frustração tem a ver com esses processos que eu falei aqui. Aceitar a realidade, né? Olhar para a realidade sem florear, mas realmente pelo que ela é, e buscar aprender com o processo. Lembrando que você é um adulto, que você não deve mais se comportar como uma criança diante das frustrações. Então esse foi o nosso vídeo aqui no canal sobre como lidar com as frustrações. Se você gostou, lembre de comentar aqui embaixo, me fala o que mais você gostaria de aprender comigo aqui. Deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!